Olá, seja bem-vindo ao workshop. Hoje nós vamos falar sobre o método Flash Detox. Se você é profissional da área da estética, você precisa ficar atento a esse método. Esse método foi criado pela empresa Adicus, na qual a gente testou, comprovou, trouxe melhores tecnologias cosméticas associadas também a eletroterapias, fazendo o resultado ser imediato. A gente tem resultado imediato, a médio e a longo prazo. Então, é aquele tratamento profissional que não pode faltar na sua clínica. Tá? E hoje eu vou trazer algumas novidades. Se você é um profissional que já usa o método Flash Detox, fica atento porque a gente vai trazer novidades. E se você ainda não usa, mais atento ainda porque é uma tecnologia que não pode faltar na sua clínica. Tá? Então vamos começar. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é esse método e como que ele vai realmente trazer resultados efetivos para o seu tratamento. Quando a gente fala de tratamento corporal, é importante a gente entender qual é o desafio do profissional, e também do cliente. O que o cliente vem buscar dentro do seu consultório? Ele vem buscar resultados imediatos, concorda? Então, cada vez mais o cliente está buscando resultado mais rápido, ele quer deitar na maca e ele quer resultados rápidos. Pensando nisso, a gente traçou um tratamento testado, comprovado, que realmente traz esse benefício imediato, mas também, claro, óbvio que você profissional sabe da importância também de a gente trabalhar a longo prazo. Então, pensando nesses desafios, a gente precisa pensar que precisamos entregar resultados impactantes de forma mais rápida, então é isso que o cliente busca, que o seu cliente quer e o que você precisa trazer para o seu consultório. Além disso, a gente precisa também de dispor de protocolos mais práticos, protocolos que você não leve tanto tempo. Antigamente a gente tinha protocolos muito longos, quando a gente falava de detoxificação celular, a gente levava 2 horas de tratamento e hoje o cliente ele não tem tempo para isso. Então a gente também precisa se modernizar nessas questões, E a tecnologia, ela está aí a nosso favor, favorecendo muito essa questão do tempo, trazendo também mais dinâmica para os seus atendimentos e também mais dinheiro para o seu consultório, para a sua clínica. Além disso, o profissional não pode esquecer que a gente tem que pensar numa preparação de pele. Tratamento corporal não pode ser negligenciada a primeira etapa, que é a etapa de preparação. A etapa de preparação de pele, ela vai ser aquela etapa que vai garantir o sucesso do tratamento. Porque para você permear todos os ativos, todas as tecnologias que a gente já tem hoje, se você não preparar, você vai perder muito nesse caminho até o final do tratamento, você vai perder muito dessas tecnologias. Então, preparação da pele também é um desafio e a gente tem que ter realmente condições favoráveis para esse tratamento ser bem efetivo, E aí, gente, além disso, eu trago como um grande desafio a questão da detoxificação, que é o nosso tema central de hoje, Então, a detox é um tratamento super eficiente. Eu sou, assim, encantada com os resultados, eu vejo a importância, como a tecnologia avançou, e a gente vai falar hoje de uma detoxificação verdadeira. Por que uma detoxificação verdadeira? Eu tenho essa ousadia de falar isso. Porque a detoxificação hoje vai trabalhar lá na célula. A gente parou de trabalhar daquela forma mais superficial, só com as argilas, com os óleos-elementos. A gente vai além, A gente vai trazer também argilas, óleos-elementos, que são fundamentais, mas a gente vai trabalhar lá dentro da célula, trazendo uma tecnologia muito mais avançada. Tá? Então, quando a gente pensa em detoxificação corporal, a gente precisa fazer esses desafios serem realmente resolvidos, Então, por isso, nós criamos um método, uma metodologia, um processo, com início, com meio e com fim. Por quê? Porque a gente testou, a gente comprovou e a gente viu que as associações corretas trouxeram resultados efetivos. Então, por isso nós chamamos de método Flash Detox, tá? Então, o método ele é muito importante justamente para que você, profissional, já use de forma imediata e você realmente já consiga esse resultado. Então, vamos lá. Em relação ao método Flash Detox, quais são os pilares do método Flash Detox? Nós temos 4 pilares principais, Um deles é os dermocosméticos. Dermocosméticos com a tecnologia super avançada e principalmente atuando na ativação da autofagia celular. Se você ainda não sabe o que é autofagia, fica atenta que eu vou explicar direitinho em relação a isso. Associado a essa tecnologia de autofagia celular no dermocosmético, a gente vai trazer também a termoterapia. A termoterapia ela vai potencializar muito a ação desses cosméticos, vai melhorar o metabolismo, vai melhorar a circulação do local que você vai trabalhar.
a nanotecnologia, né? A nanotecnologia é a tecnologia avançada do cosmético, então não adianta eu ter um cosmético que não vai realmente permear onde eu quero. A gente está falando aqui de gordura localizada, de flacidez, de celulite, que é realmente um desafio para você profissional. Então a tecnologia hoje já avançou tanto que nós temos aí a nanotecnologia fazendo a garantia dessa entrega desses ativos na pele do seu paciente. E associado a isso, a gente tem as manobras, mas manobras não qualquer uma, né? Uma manobra inovadora, manobra que realmente dê aquele resultado. Sabe aquele resultado que o cliente busca, né? Que ele está ali o tempo inteiro cobrando de você aquele resultado imediato, né? De afinar a cintura, de diminuir o abdômen, por exemplo, né? Aquelas manobras que vão realmente agregar muito valor para o seu tratamento, tá? Então, o método Flash Detox, ele tem esses 4 pilares principais: dermocosmético, nanotecnologia, termoterapia e também manobras inovadoras. Então, vamos destrinchar exatamente como isso vai funcionar. Então, quando a gente fala assim, das estratégias, né, que a gente tem dentro desse tratamento, essas estratégias elas potencializam, trazendo uma redução de medidas mais eficiente, uma maior ação na celulite e na flacidez e também resultados mais rápidos, que é o que o seu consumidor, que o seu cliente, ele busca. Tá? E como que a gente conseguiu isso? Né? Através dessa tecnologia da ativação da autofagia. Tá? Então, a gente associou aqui dentro desse tratamento a ativação da autofagia com também a ação dos óligos-elementos. Então, a gente tem aqui duas coisas que eu preciso destacar para vocês. A gente tem o blend ortomolecular, né, que são aqueles óligos-elementos, lá na tabela periódica de química, que você aprendeu lá na sua aula de química na época da escola. Aquela tabela periódica, nós temos 92 óligos-elementos dentro desse tratamento. Tá? Então, ele que vai fazer essa higienização, essa limpeza da célula, né, de forma um pouco mais superficial, trabalhando mais em relação ao tecido. E quando a gente fala de detoxificação profunda, aí eu vou trazer uma detoxificação lá na célula, a gente vai atuar nessa funcionalidade da célula, né, na homeostasia dessa célula, aí a gente fala de autofagia celular. Tá? Então, a gente está unindo a detoxificação profunda e também o blend ortomolecular, fazendo essa detoxificação mais superficial. E por isso, os resultados são tão bacanas e tão rápidos. Certo, falei de detoxificação, que ela vai ser eficiente, mas por que a gente precisa detoxificar? Por que a detoxificação é tão importante e por que ela vai acelerar os meus resultados? E aí que eu vou explicar agora. Para a gente entender isso, eu preciso entender como que a célula fica intoxicada, né? Então, como acontece a intoxicação celular? Então, quando a gente fala de uma célula, a célula tem as organelas, ela tem a mitocôndria que produz energia para que todas as outras organelas funcionem, né? Então ela tem a sua vida, a sua funcionalidade, a sua homeostasia. Quando ela está em exposição, né, o tempo todo exposta às substâncias tóxicas, né, a gente começa a perder essa qualidade dessa funcionalidade da célula, né? A gente começa a ter também resíduo celular. Então, a gente começa a ter proteínas que não estão ativas, que não estão trabalhando da forma correta. Então, uma mitocôndria que está lá sem atividade, que não está produzindo ATP. Então, a gente começa a ter um acúmulo de resíduos na célula. E eles vai gerando ali proteína, lipídio, enzimas, organelas sem funcionalidade, né? E deixam inativada essa energia que a mitocôndria produz. Então, isso é muito ruim, né, para a funcionalidade dessa célula. E por isso a gente precisa trabalhar a detoxificação celular. Por isso que ela é tão importante. Então, quando a gente percebeu aí nos estudos e com o tempo de trabalho em relação a esse tratamento, que quando a gente detoxifica a célula, os resultados são muito mais acelerados. Eles vêm mais rápido, né? Então, quando a gente passa um produto, quando a gente faz uma radiofrequência, quando a gente associa uma atividade física, por exemplo, tudo isso, a gente começou a perceber que os resultados vinham rápido, né? Então, que era muito efetivo. E a gente juntou, né, essa tecnologia e a gente falou, olha, realmente a detoxificação ela faz com que seu resultado seja muito mais acelerado. Então, essa é a proposta. Então, vamos tentar detoxificar a célula de forma verdadeira. Então, detoxificar vai resgatar a saúde dessa célula. Ela vai garantir maior tempo de vida da celular.
ela vai também ter um equilíbrio, né, da funcionalidade, uma homeostase celular. E, através da autofagia celular, a gente consegue fazer isso de forma verdadeira, de forma muito mais efetiva lá dentro da nossa célula. Então, o que é a autofagia? Então, autofagia, para quem ainda não sabe, é um termo usado, né? Ele tem alguns anos, já vem sido, os estudos vão avançando em relação a isso, e a gente percebe que a autofagia ela é muito eficiente, muito importante para essa homeostasia da célula. Então, auto significa a si mesmo, e fagia, comer. Então, autofagia é o ato de comer a si mesmo, ou seja, é uma eliminação de resíduos dessa célula. Tá? Então, por exemplo, nessa imagem que eu mostro para vocês aqui, a mitocôndria é uma mitocôndria que está inativa, ela não está produzindo ATP. E aí a gente usa ali o autofagossoma, que é uma vesícula, né? Ela engloba essa mitocôndria e depois ela vai ser eliminada, né? Então, isso é um sistema de limpeza celular, né, fisiológico, que está aí acontecendo no seu organismo o tempo inteiro, só que com o excesso de toxicidade que a gente está exposto, esse sistema ele não funciona direito. E aí a gente começou a trazer uma ativação desse sistema para que você tenha melhores resultados, né? Então, a autofagia é esse sistema de limpeza celular. Bem, aqui eu mostro para vocês numa imagem bem nítida como é que isso funciona, olha só. Então, a gente tem uma mitocôndria ali que não está produzindo ATP, o autofagossoma ele vai englobar essa organela, e ali a gente entra em contato com os lisossomos eles vão quebrar essa organela em pequenas partículas, bem pequenas, e ali eles são eliminados, né? É como se fosse uma fagocitose, ele vai sendo fagocitado e a gente elimina, fazendo essa lixeira celular, deixando a sua célula muito mais limpa e, consequentemente, mais ativa, mais funcional. Esse termo autofagia, ele tem sido falado bastante na saúde de forma geral, né? Então a gente vê não só na estética, mas alguns anos para cá, alguns artigos científicos foram desenvolvidos, né? Tem uma crescente ali, tem um gráfico que eu mostro para vocês, quando iniciou pesquisa científica na pele em relação à autofagia, lá em 2006, e a gente já cresceu com isso aí bastante. Hoje tem estudos da autofagia para tratamento de obesidade, para tratamento de Alzheimer, para tratamentos cardiológicos. Então, a medicina, de forma geral, tem voltado o olhar para esse tipo de tratamento, porque entende que a deficiência desse sistema de limpeza fisiológico, ela causa muitos danos à célula. E, consequentemente, a gente tem ali vários problemas de saúde relacionados a isso, né? Mas falando de estética, né, isso é voltado para a nossa realidade, a autofagia ela vai ser fundamental para que essa pele responda melhor ao tratamento. Aqui eu trouxe para vocês um prêmio Nobel, para vocês verem a importância disso para a medicina, né? Em 2016, a gente teve uma premiação, né, desse pesquisador, que ele levantou ali algumas questões em relação à autofagia celular, ele descobriu mais funcionalidades, como é que isso funcionava, como é que o autofagossoma funcionava, como é que era eliminado, e avançou tanto esse estudo que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter avançado bastante sobre essas questões. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês exatamente como isso funciona. Olha só, a gente tem um autofagossoma, a gente tem dois sistemas de limpeza na célula. A gente tem as proteases são enzimas que quebram as proteínas e toda a sujidade, tudo que precisa ser eliminado dessa célula. Então, as proteases elas fazem esse trabalho de quebra. E a gente tem a autofagia. Então, quando a protease não dá conta desse sistema de limpeza, que a toxicidade ela é muito alta, a protease ela não consegue dar conta, a autofagia entra em ação. E aí a autofagia vai lá e engloba essa toxina e a gente elimina. Tá? Só que isso, gente, acontece de uma forma regular ali no seu organismo. A partir do momento que você está intoxicando a sua célula de forma muito alta, então vamos pensar, alimentação com uma má alimentação, remédios que você toma, né? Toda a exposição que a gente tem a qualquer tipo de micro-organismos, né? Bactérias, enfim, tudo isso faz com que essa autofagia não funcione da forma perfeita. E aí a gente tem uma diminuição desse sistema. Então, entendendo esse processo, a gente tem a certeza que, se aumentar esse sistema de limpeza, a gente vai ter melhores resultados. E é assim que a gente vai trabalhar.
Tá? Então, a ativação da autofagia me traz uma maior vida celular. Eu tenho uma célula mais limpa, mais oxigenada, né, com mais tempo de vida, e aí, consequentemente, você também vai ter melhores resultados. Tá? Então, também trouxe para comprovar o que eu estou falando aqui para vocês, estudos científicos, né, que mostram realmente que a autofagia ela é muito importante para a nossa célula. Né? Então, nesse estudo, ele mostra a diferença, né, do tempo, da quantidade de proteínas oxidadas quando a gente tem a ativação da autofagia e quando a gente não tem a ativação da autofagia. Então, com a ativação da autofagia, a gente tem uma maior liberação dessas proteínas oxidadas. Falando de estética, aí a gente volta agora essa realidade para a estética. Se eu estou falando de tratamentos estéticos corporais, né, para que eu quero a autofagia celular? Principalmente para trabalhar em duas células, né, o fibroblasto e nosso adipócito. Né? Então, se eu tenho um fibroblasto que vai funcionar melhor, desintoxicado, que vai produzir mais colágeno, vai produzir mais elastina, olha que maravilha, que vai produzir mais as glicosaminoglicanas, vai estar funcionando muito melhor, então eu já vou atuar ali na flacidez dessa pele. Se eu tenho ali um adipócito que está metabolizando melhor a gordura, consequentemente você também vai ter melhores resultados em tratamentos corporais para gordura localizada. Então, o que a gente quer com a ativação da autofagia na estética? Eu quero colocar essas duas principais células de tratamento para trabalhar na sua máxima potência. Então, eu coloco o meu adipócito na sua máxima potência, boto o meu fibroblasto na sua máxima potência. E é por isso que a gente vai atuar de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva agora. Pensando nisso tudo, agora vamos pensar o seguinte, o seu cliente, ele não tem só celulite, ele não tem só gordura localizada, ele não tem só flacidez, ele vem com um conjunto, e por isso é um desafio para você, profissional, tratar tudo, né? E quando a gente fala de detoxificação, de deixar essa célula mais funcional, de ter um fibroblasto trabalhando melhor, de ter um adipócito metabolizando melhor essa gordura, consequentemente, você vai conseguir trazer melhores resultados para todas essas afecções. Então, você vai atuar na gordura localizada, vai atuar na flacidez e também vai atuar na celulite. E eu ainda me ouso dizer, também atuar na retenção hídrica, né? Porque você vai juntar aqui nesse tratamento a termoativação, as manobras, e isso traz muitos resultados positivos também para a retenção. Então, você tem um tratamento completo aqui com resultados mais efetivos. E por isso, nós desenvolvemos o método Flash Detox. Então, o método Flash Detox é a junção disso tudo com essa técnica que vocês acabaram de aprender da ativação da autofagia. Então, ele tem 6 passos. O primeiro passo, a gente vai descompactar a capa córnea. O que é isso, Andressa? Descompactar a capa córnea é preparar a pele, deixar essa pele receptiva. Eu vou pegar os corneócitos e vou afrouxar para que os ativos realmente permeiem, né, com a tecnologia avançada que ele já tem. Então, eu posso usar um ácido, por exemplo, eu posso usar um esfoliante físico, eu posso associar o esfoliante físico com o esfoliante químico, e aí eu tenho uma descompactação da capa córnea mais efetiva e eu já preparei ali a primeira etapa para a gente avançar com o tratamento. A segunda etapa é a detoxificação ortomolecular. Aí aqui a gente entra com os óleos-elementos, com a argila, fazendo essa limpeza da célula, deixando ela trabalhar melhor. E aí, associado, eu venho com a termoativação, manta térmica, né? Então, manta térmica agora para também trabalhar a questão da retenção hídrica, né? A gente vai trazer esse paciente para sudorese, para que ele elimine as toxinas de todas as formas. Ele vai eliminar a toxina com o cosmético, ele vai eliminar a toxina com a sudorese, e a gente tem maior efetividade também dessa eliminação. Depois, a gente vem para a quarta etapa. Essa quarta etapa, eu vou fazer a ativação da autofagia celular, né? Então, a gente vai trazer ali uma ativação autofágica redutora, porque eu vou atuar com a autofagia e ainda vou associar ativos lipolíticos. E aí eu vou trabalhar a gordura localizada de uma forma mais acelerada. Eu posso também depois, logo em sequência, associar uma reativação autofágica firmante, ou seja, eu vou atuar com a ação da ativação da autofagia associado a ativos firmantes, né? Ativos que vão melhorar o meu fibroblasto, que vão atuar lá na derme, trazendo mais espessura para essa camada, mais sustentação. E aí eu finalizo
com uma massagem remodelante. E aqui a gente vai trazer uma grande novidade. A gente trouxe uma massagem super diferenciada, que dá resultado imediato, então você não pode perder de aprender todas essas técnicas, o passo a passo dessa massagem remodelante. Então, é a novidade aqui do nosso método Flash Detox 2021. Então, para a gente fechar aqui a nossa aula teórica, antes da gente entrar na massagem, eu quero mostrar para vocês os produtos que nós usamos nesse método, né? São 4 itens, né? São 5 itens, na verdade, contando com a preparação da pele. Então, a gente prepara a pele com o esfoliante, associando físico e químico, então eu uso ácido e também a ativação física, e ali a gente melhora a circulação, remove todos os resíduos, deixa essa pele totalmente preparada. Depois eu venho com o Hypertonic Redux. Esse produto, ele é a nossa máscara detox corporal concentrada, então ele tem os óleos-elementos, a argila, que vai fazer essa detoxificação no tecido, então ele mobiliza as toxinas, ele melhora a ativação também de lipólise, e ele vai fazer uma melhora muito importante ali já nesse processo de detoxificação. Em seguida, a gente vem com o Lipoforce, né? O Lipoforce que tem ativos agora lipolíticos, né? Então eu ativei a autofagia celular e eu venho com ativos como cafeína, a cafeína que é uma clássica, um ativo clássico para a gente realmente trabalhar a ação lipolítica, só que agora associado a um neuropeptídeo redutor, porque eu deixo essa cafeína 10 vezes mais potente, então é uma tecnologia de associação bem inteligente para a gente potencializar essa ação da cafeína. Associado a isso também o Citodetox, que é o ativo que vai atuar lá na autofagia, e também o Power Drain, que é um ativo que vai melhorar o sistema linfático da sua paciente. O próximo produto, que é ali a reativação firmante, né, autofágica firmante, eu também trago o Citodetox, que é o ativo que vai atuar na autofagia, mas associado a ele eu trago ativos firmantes, né, o DMAI, que é um ativo clássico, importantíssimo, com nanotecnologia, THPE, silício, né, então a gente vem com arabinoxilanos, é uma associação também muito bacana para ativação autofágica associado à ação firmante. E a gente finaliza com o creme de massagem. Esse creme de massagem, ele vem também com a proposta autofágica. Também vou atuar lá na autofagia celular. E eu também tenho cafeína, né? Eu vou potencializar essa ação lipolítica com essa finalização do tratamento na massagem. Extrato da planta carnívora, que também age lá no adipócito, fazendo essa quebra da gordura e eliminação da gordura. Tá? Então, aí a gente fecha com chave de ouro esses produtos para o método Flash Detox. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados das pesquisas que nós fizemos com esse tratamento. Tá? Então, olha aqui, esse é uma foto de antes e depois, de uma sessão apenas. Então, aqui foi tirada no início da sessão, no final da sessão. A gente teve uma redução imediata, como eu falei para vocês lá no início da aula, o seu consumidor, o seu cliente, ele quer esse resultado imediato. Então, a gente entrega isso para ele já com as manobras, com a associação de tratamento, mas, claro, eu também quero isso a longo prazo, né? Eu estou falando de gordura localizada, estou falando de flacidez, de celulite, e a gente vai entregar isso a longo prazo também. Aqui é um resultado de 10 sessões para a gordura localizada, aquela gordura ali do sutiã, das costas, então, uma paciente que teve uma redução de 30 centímetros após 10 sessões associado ao ultrassom. Então, resultado incrível, comprovado, não tem erro, é trabalhar da forma correta que você entrega o melhor para o seu cliente. Né? Aqui é uma outra voluntária trabalhando agora também flacidez e gordura localizada, né? A gente usou a radiofrequência e também usou o método passo a passo ali dos produtos que eu mostrei para vocês, e a gente teve esse resultado aí de redução de 19 centímetros. Né? Essa aqui é a mesma paciente na imagem lateral, a gente percebe a redução muito significativa da gordura da região do abdômen. Então é isso, agora vocês vão ficar com o passo a passo da massagem com o professor André Ness. Então, grava bem essa passagem, porque ela vai te dar esse resultado incrível que vocês acabaram de ver. E não deixe de trabalhar com o método Flash Detox, porque eu tenho certeza que ele vai gerar muitos clientes aí para a sua clínica. Muito obrigada.
Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço ao convite, especialmente convidado pela querida Andressa. Espero eu atender às expectativas e trazer informações que venham não só trazer atualizações, mas principalmente a disposição de você poder atender melhor seus clientes, levar informações que possam fazer uma diferença no dia a dia e principalmente atender às satisfações, às necessidades a qual eles foram buscar, que é a transformação, a busca de mudanças no seu sistema orgânico, no seu corpo, nas suas células. E através dessa proposta, um método muito bem preparado, elaborado, uma parceria maravilhosa com a Adicus, que nós trazemos a vocês e apresentamos o método Flash Detox. Nesse momento da nossa prática, nós temos que considerar o conforto da nossa cliente, ou seja, deitada dessa posição, a qual a cliente tenha o conforto cervical, mantendo uma posição a qual eu posso trabalhar as áreas de volume corporal e necessito de modelagem corporal. Antes de tocar cliente, retire aliança, anéis, pulseira, correntes, relógios, deixando as mãos totalmente livres para desenvolver todos os seus movimentos sem perturbar a integridade da pele da cliente. Nós fazemos um aquecimento das próprias mãos, lembrando que antes já ocorreu a lavagem das mãos, a higienização correta, também a utilização do álcool gel, para depois nós fazermos o procedimento do toque e todo o protocolo. Outra coisa muito importante também é, se vai trabalhar a região próximos, como a região axilar e região inguinal, realizar a higienização corporal. Então nós podemos estar utilizando um higienizante, utilizando o lenço umidificado e aí fazer primeiro a região axilar, as mãos da cliente, a região inguinal e os pés da cliente. Assim nós deixamos todo o campo pronto, preparado para receber todo o procedimento. Faço já o aquecimento das mãos. Explico para a cliente todo o procedimento que vai ser realizado. Uma vez compreendido todo o procedimento, inicio então uma troca térmica. Mantenho assim as mãos por pelo menos entre 10 a 15 segundos. O abdômen dela está mais aquecido que minhas mãos e assim vai ocorrendo uma troca térmica entre a pele do abdômen dela e a pele das minhas mãos. A partir desse momento, eu evito perder o contato com ela, mantendo sempre uma das mãos em contato direto com ela. Uma das mãos fica como receptora de produto e a outra, a mão que vai ser a mão de pega de produto para fazer o aquecimento, e assim nós vamos utilizar o primeiro produto. O primeiro produto que nós vamos estar utilizando é exatamente o esfoliante, ou peeling químico, Ele tem uma ação química e física bem interessante. Lembra que eu utilizo primeiro, como ele é frio, passo primeiro sobre a minha mão. Alguns utilizam luva, não há problema. Eu gosto de usar sempre para perceber temperatura e textura do produto. E faço um movimento sempre circular, passando por toda a região. O movimento ele é concêntrico, então um movimento concêntrico, o que é concêntrico? Sai da lateral e vem para o centro. O movimento da massagem, esse no caso é para esfoliação. Quando é para massagem, o movimento é ao contrário, mas o objetivo aqui é favorecer a temperatura local aumento, favorecer o atrito de todas as esferas sobre o abdômen, melhorar cada vez mais a circulação superficial e, consequentemente, vocês já vão perceber a hiperemia que vai ocorrendo em toda a região que está sendo trabalhada. Eu faço uma tensão no tecido, movimento com mais resistência sobre a área, com mais pressão e velocidade, explorando as regiões que têm mais volume. No caso aqui da minha cliente, na região mais inferior do abdômen. Trabalho com uma das mãos e mais intenso com o centro da palma da mão. Depois, ao contrário, faço uma tensão, mesma coisa, primeiro utilizando os dedos para conhecer bem a região que vai ser trabalhada e após o centro da palma da mão, com mais intensidade. Lembrando a vocês que é sobre a região do abdômen, que está onde tem as costelas fixas flutuantes, e também a região acima da crista ilíaca. Toda essa região é trabalhada. Trabalhamos também sobre a região dos flancos, aqui no flanco direito dela. Trabalho primeiro com os dígitos dos dedos sobre a região. Tiro a tensão, massageio de forma circular com a palma da mão sobre a região, aproveitando o máximo de toda o produto, de todas as esferazinhas para que ocorra esse atrito. Como é o início de toda a prática, pergunto para a cliente se está agradável. Observe que
ocorre sim uma renovação celular automaticamente pelo atrito mecânico. Esse é o efeito físico que ocorre. E depois a penetração do produto tendo um efeito químico. Sempre é bom deixar alguns segundinhos, alguns minutos, para que ocorra uma melhor penetração de todo o produto. Aí vamos fazer a retirada. Após deixar alguns minutos o efeito rápido da esfoliação, para que ocorra a penetração química do produto, aí nós vamos pegar uma toalhinha, como essa de TNT, vou deixar ela dobrada, como está, e vou fazer aqui um giro pelos meus dedos, deixando o dorso totalmente plano como está, e vou fazer a retirada usando uma umidificação. Então vou umidificar toda a região e utilizo exatamente o deslizar e a retirada do produto. Ele, lembrando vocês, quanto mais aprofundar e o tempo utilizado, menos vai ficar na própria toalhinha e eu tenho assim um aproveitamento melhor do produto. Fazendo a retirada também na lateral. Nesse momento vou usar o Hipertônico Redux. O Hipertônico Redux, vou passar por toda a região que desejo que realmente venha tonificar e melhorar a condição para modelagem corporal, mas lembra, sempre entre o centro da palma da mão, para que não fique entre os dedos, e espalho por toda a região. Ele tem como sais, como na sua base, o que favorece ainda mais uma intensificação do aquecimento superficial da região. Ou seja, vai aumentar ainda mais a temperatura. Para que ocorra uma modelagem corporal, a temperatura tem que chegar a 37 graus. Por isso que a soma do peeling mais o Hipertônico Redux vai favorecer com que eu chegue a essa temperatura, senão não consigo mobilizar a gordura como desejo. Ok, nesse momento nós vamos usar o filme plástico. Ele tem uma proposta que é exatamente fazer um refratário, ou seja, o calor de todo o produto e do abdômen vai refletir sobre esse plástico, que vai favorecer um aumento da temperatura, mais a manta térmica, a qual nós vamos fazer isolamento. Vou pedir para que a cliente apoie os pés sobre a maca, mantendo assim apoiados os seus dois pés, e eu vou pedir para que eleve o quadril para que eu consiga passar o filme. Levante o quadril um pouquinho, por favor. Ótimo. E envolvo toda a região. Mais uma vez. Bem, nesse momento nós vamos fazer a aplicação utilizando a manta térmica. Para potencializar, é uma forma que eu gosto de utilizar, é recuar exatamente essa toalha que eu utilizei para proteger a parte inferior. E aí sim, envolvo toda a região. Vou envolver toda a minha cliente. Lembrando vocês, utilizo e ligo o aparelho e mantenho assim por descanso por 30 minutos, para que ocorra então o efeito que desejamos. Vamos aguardar. Bem, após passar os 30 minutos, nós façamos então a retirada. Ótimo. Manteve aqui o aquecimento. Nesse momento fazemos a retirada então do filme. Com licença, para levantar. Perfeito. Importante lembrar que ao passar a mão, vai sentir exatamente todas as esferazinhas do último produto que nós utilizamos. Precisamos retirar. Para retirar, usamos um lenço úmido, um fio ou uma toalhinha úmida, do mesmo procedimento, possamos dobrar ela. Então, utilizo aqui o dorso da mão, envolvi aqui toda a mão, e aí utilizo a umidificação. E a retirada. Mantendo aqui, tá bom? Nós vamos estar utilizando o que? Exatamente o Lipoforce Max, aonde eu vou fazer a aplicação do Lipoforce Max por toda a região
e deixar que tenha um efeito exatamente após a aplicação. O produto, eu posso fazer o quê? Utilizar a aplicação direta e discreta aplicação com a própria mão. Tá? Algumas pessoas utilizam luva. Eu, como falei, gosto de utilizar e perceber a textura do produto e se está toda a região muito bem aplicada. Deixo por alguns segundos para que ocorra o efeito. Ele tem um efeito bem interessante. Primeiro, vai ocorrer exatamente nesse momento uma ação lipolítica, vai diminuir todo o processo de concentração líquida sobre a região, vai favorecer um desinchaço, vai melhorar as condições da chamada nutrição celular, da microcirculação e aumentar principalmente a maior aderência de todo o produto que nós vamos usar em seguida. Veja que já está diminuindo, né, o brilho. A luz sobre a região favorece você perceber o quanto o produto está sendo absorvido. Isso melhora, sim, a percepção com a luz, quando a gente percebe que está o quê? Diminuindo o brilho, ou seja, penetrando o produto. Sempre deixar que ocorra essa reação para você vir em seguida com um produto que é o nanofirme. O nanofirme é o que vai favorecer a diminuição quando a gente percebe, principalmente áreas que tenha uma mobilidade excessiva da pele, que está com excesso, né, de flacidez, nós utilizamos. Aqui no caso eu vou estar utilizando principalmente na região inferior da pele. Ele tem um pouquinho mais de concentração, então deixo ele na região onde mais necessito. E deixo descansando por também 5 minutinhos para que ocorra a penetração desse produto. Nós deixamos todo preparado o campo para o produto final que nós vamos usar, que é exatamente o creme de massagem. O creme de massagem Dream Redux, que é esse produto a qual vou usar agora. Esse é o produto final, aonde nós vamos usar por toda a região. Primeiro que ele tem uma agradável textura, fácil de utilizar, e nós vamos espalhar por toda a região e iniciar nosso protocolo de massagem. O produto, lembrando, ele tem uma base fria, eu aqueço primeiro o centro da palma da mão e espalho sempre no sentido do crescimento dos pelos. Veja que eu faço desde cima onde tem a região das costelas, sentido o crescimento dos pelos. Esse é o deslizamento, aonde nós vamos criar o espalhar do produto. Eu estando do lado esquerdo da cliente, vou iniciar com o primeiro movimento, que é o movimento circular com a mão esquerda constante. Ele tem uma boa facilidade de deslizamento. Esse deslizamento favorece eu trabalhar por toda a região do abdômen. A partir de agora eu vou estar utilizando a mão direita somente no colo transverso. Então eu trabalho desde o início do colo transverso até o final dele. A pressão da minha mão direita, ela é maior. Lembrando a vocês que eu não tenho força nas mãos, eu estou deixando o peso dos braços para que ocorra esse deslizamento. A mão esquerda contínua e a mão direita só sobre o colo transverso. Veja que a partir de agora eu vou unir as minhas mãos em prece. Eu vou fazer um deslizamento usando a borda do dedo mínimo até a região final do flanco. O polegar e o indicador, eles formam o quê? Deslizo com a borda lateral da mão, polegar e indicador focados para frente, lembrando que aqui está a cicatriz umbilical, então da cicatriz umbilical para cima, deslizo, levando para a região axilar. Retorno uma mão, retorno a outra. Deslizo com pressão. Esse é o movimento. Pressão na lateral, pressão na subida. Chegamos até a região captadora, região que vai favorecer depois a um estímulo de eliminação e filtração, que é a região onde tem o quê? Os linfonodos axilares. Número de repetições, o ideal para massagens modeladoras é que seja sempre intensificado número de 10, 12, 15 repetições dos movimentos. Posição em prece, a borda lateral da mão vai descer por toda a região até o flanco, só que os polegares levam para a região inguinal. Então, retorna uma mão, retorna a outra, lateral e desce para a região em direção inguinal.
Esse é o movimento. Observa que retorno primeiro uma mão, depois a outra. Então, realizando o chamado deslizamento condizente. Agora nós vamos fazer o deslizamento condizente alternado. Eu faço primeiro superior, depois inferior. Superior, inferior. Ótimo! Com mais intensidade, faço um massageamento com o dígito dos dedos sobre o cólon. Deixando a mão sobre a região da bexiga, eu faço ascendente, transverso, descendente. Só que vamos explicar uma coisinha. O ascendente ele é mais lateral, ó, tá? Então eu venho aqui mais para lateral, estou tocando aqui no fígado e eu faço toda a alça transversa. Só que o descendente, ele é mais posterior, mais lateral. Então eu vou descer aqui, ó, e vou fazer um movimento puxando para a região frente à crista ilíaca. Então olha lá, circular, buscando mais lateral. Transverso, esse aqui vai buscar lá atrás e trás. Para visualizar o que está acontecendo, ó, essa mão vai lá atrás, sentir aqui as costelas, traz para frente, ó. Sentiu as costelas, traz para frente. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3. Perfeito. Agora, punho fechado, com as falanges proximais, a do soco, literalmente a do soco. Essas falanges. Eu vou fazer um movimento circular contínuo. Para não atritar com a região, vou usar um pouquinho mais do produto. Um pouquinho mais do produto, ok? Sendo da palma da mão, olha. Opa! Agora, ó. Região no abdômen. Movimento com as falanges proximais. Sempre certificar. Não pergunta se está agradável, pergunta se está tudo bem, né? Porque nem sempre está agradável. Porque você está trabalhando sobre todo o trajeto do intestino grosso e também no centro da cicatriz umbilical, pegando todo o intestino delgado. Agora nós vamos fazer ele mais curtinho e circular. Curtinho e circular. Ótimo. E por essa mobilização, nós vamos agora executar o deslizamento transverso. Veja que a mão passa por toda a região inferior e entra entre as costelas e crista ilíaca, favorecendo aí um deslizamento sobre o flanco, depois substituindo pela outra mão. Então, deslizamento transverso. A mão ela parece ser meio circular, mas na verdade ela está contornando a parede do abdômen dela, passando sobre as costelas inferiores, passando por entre as cristas ilíacas. A partir de agora, vamos iniciar com o movimento nobre da massagem, onde vai ocorrer a penetração melhor do produto, que é o amassamento curto circular. Por que circular? Porque eu vou fazer no sentido horário. Passo por uma crista ilíaca, visito a região do flanco, passo próximo da região do fígado, visito a região epigástrica, visito a região do flanco esquerdo, passo para a região inferior, frente à bexiga. Então ele é um movimento curto, mais intenso, mais rápido por toda a região. Depois desse amassamento curto transverso, eu vou estar executando o trabalho do amassamento comprido. O amassamento comprido eu fecho a mão no final do movimento. Então trabalho só no final do movimento do fechar a mão, polegar e demais dedos. A mão não atrita uma com a outra para não queimar a pele. Sobre a região superior, anterior do abdômen e também na região lateral. Sempre importante usar o movimento corporal para que tenha uma boa execução e utilize o peso do corpo sobre as mãos. Para não ficar criando um estresse do tecido, faço primeiro um lado 5, 7 vezes, vou para a região central 5, 7 vezes,
E para a região lateral, 5, 7 vezes. Reforço que depois do amassamento, iniciamos novamente o deslizamento condizente, conduzindo para a região de captação, que são os campos dos linfonodos axilares, e também para os linfonodos inguinais e inferiores, conduzindo com o polegar. Após, iniciamos um procedimento de pinçamento. Pinçamento usa a borda lateral com os dedos mínimos e o polegar. E fazemos um movimento contornando toda a região do abdômen. Movimento rápido e alternado. Isso cria uma certa diminuição dos estímulos sensoriais da pele, favorecendo aí uma fadiga das terminações nervosas. E encerramos com uma mobilização chamada manobra de Walter Rode, que é essa mobilização formando uma prega e conduzindo para a região lateral. Perfeito. Quanto maior a prega formada, menos incômodo. Algumas pessoas sentem cócegas, outras sentem dor. O importante é que não escape o dedo e realize uma boa mobilização. Depois de realizar esse movimento da manobra de Walter Rode, tanto para um lado, como depois ao contrário para o outro lado, nós vamos realizar um deslizamento circular para encerrar, lembrando a mão esquerda contínua e a mão direita só sobre o colo transverso. E assim, diminuímos o trabalho e preparamos para a região lateral. Façamos os dois lados. Nesse momento, a minha cliente vai ficar em decúbito lateral direito de frente para vocês. Essa é a posição que ela vai ficar. Ela está com a perna de cima flexionada e para frente, a perna de baixo estendida para trás. Tenho toda a região que eu preciso trabalhar, que é o abdômen. Pego novamente o produto, passo o produto no centro da palma da minha mão, espalho e aqueço primeiro na minha mão, para depois, de forma circular, lembrando que independente se eu estiver do lado direito ou do lado esquerdo, eu devo fazer sempre no movimento sentido horário. Veja que vai primeiro uma mão, depois a outra. Posso tirar as mãos? Posso, desde que você não perca contato. Veja que primeiro está indo à direita, agora estou indo à esquerda. Esse é um deslizamento superficial circular. Agora eu vou apoiar sobre as costelas. A mão esquerda, veja aqui está apoiada as costelas. A mão esquerda vai realizar um deslizamento profundo. Esse deslizamento profundo trabalha toda a região, só que de forma mais suave e solta da musculatura do abdômen. Nós vamos realizar o amassamento acima da cicatriz umbilical. Não precisa ir até lá embaixo, não, porque depois vamos fazer o outro lado. Então, trabalho sobre a cicatriz umbilical, trabalho toda a região do flanco. Veja que aqui está as costelas e aqui está a crista ilíaca. Eu tenho aqui exatamente esse espaço vazio, onde eu vou trabalhar com amassamento circular transverso. Aproveito e realizo o amassamento comprido. O comprido eu fecho a mão aonde termina a possibilidade de tocar pele. Veja aqui sobre a crista ilíaca, sobre as costelas. Em seguida, realizo um deslizamento em prece. Estou sobre o flanco, a mão esquerda vai deslizar para a região inguinal, enquanto que a outra vai para a região axilar, simultaneamente.
Uma vai para a região axilar e a outra vai para a região inguinal. E agora vamos fazer um deslizamento compressivo. Veja que eu coloco todos os dedos afastados e esta mão está de apoio. A mão apoia, desliza trazendo até a região da crista ilíaca. A outra afasta os dedos, desliza até trazer as costelas. Então uma fica de apoio e assim substituímos uma mão pela outra. Trazendo toda a região do abdômen em direção ao flanco. E encerro com deslizamento circular. Aí solicito então para que o cliente mude o decúbito e aí repetimos todo o protocolo para o lado esquerdo também. E aí, gente, viram como é incrível? Essa massagem vai te dar resultado na primeira sessão. Então, não deixem de fazer. Eu tenho certeza que vai agregar muito no seu tratamento. Então, agora, eu espero vocês aqui na Ádicos. É só encontrar a Ádicos mais próxima, entrar no nosso Instagram, @AdicosProfissional, e a gente está lá à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? Muito obrigada.